Bom, Larissa, vamos lá. Não só para você também, porque acho que depois você vai replicar esse vídeo, você vai poder distribuir para o pessoal, porque muitas dúvidas irão aparecer nessa questão. Essa questão ela já é uma questão bem mais, como é que eu vou colocar? Não é difícil, é uma questão com diversos detalhes, né? Se você não prestar atenção muito bem na geometria, né? Se você não souber enxergar corretamente a geometria do cilindro inicial, de toda a questão, você não sabe por onde prosseguir. Então, na verdade, eu fiz essa questão para testar vocês, né? Até onde vocês iriam aí com essas videoaulas, com esses exercícios em casa, porque, claro, é uma questão que precisa de ajuda, porque não é todo mundo que saberia começar ela, né? Então, eu já vou trocar para a questão e aí a gente já vai poder começar a discutir. Bom, lendo o enunciado, ele fala que aqui embaixo, então, eu tenho uma placa metálica quadrada e ela é dobrada de modo a formar um cilindro que você pode ver aqui na direita, né? Sem fundo e sem tampa, como ilustrar. É como se você pegasse uma folha de papel, né? Então, uma folha de papel normal aqui, e dobrasse ela e formasse um cilindro, né? É isso aqui que vai acontecer, é isso que ele está fazendo, né? Então, ele está pegando uma placa com uma área determinada, tá? Que você conheça as dimensões. Nesse caso você não vai conhecer, esse vai ser o grande problema da questão. Você vai dobrar e vai formar um canudo, né? Um cilindro. Foi isso que ele fez. Aí ele te passa dois dados, né? Que são extremamente relevantes para a solução da questão. Ele fala que o volume no interior desse cilindro é de 18 litros e ao ter a sua temperatura então aumentada de 40, isso é importante, tá? A partir do momento que essa preposição aqui de vem na frente, quer dizer que já é o delta. Ela não é aumentada a partir de 40 ou até 40, já é de 40. Então o delta T já é 40 graus Celsius. E aí então, quando a sua temperatura é aumentada de 40, a placa dilata de forma que a sua área aumenta 72 milímetros quadrados. Então, na verdade, ele está falando de uma dilatação superficial, né? Claro que você dobrou a placa e formou um cilindro com determinado volume. Mas no fundo a questão é de dilatação superficial, porque o cilindro é totalmente oco, né? Dentro do cilindro você não tem matéria, você tem ar, né? E o ar não vai participar dessa questão. Então é a placa de papel, de metal que está formando o cilindro que vai dilatar, como ela era uma superfície, é uma questão de ΔA. E aí eu faço as minhas aproximações, né? Então, considerando aí o π3, porque o π vai ser um cara chato na questão, a gente vai ter que jogar ele como 3. E eu quero de novo lá, que eu chamei a atenção para você na questão anterior, o pedido é pelo coeficiente de dilatação linear. Então, o que vai acontecer? Ele no fundo, novamente, vai estar te pedindo o valor do alfa, tá? E não o valor do beta, já que agora é uma dilatação superficial. Se ele tivesse pedido coeficiente de dilatação superficial, você ia colocar só o beta na questão. Como é linear, a fórmula tem que aparecer 2 alfas, tá? Então tá aqui o desenho, sempre que precisa a gente vai voltar. Agora eu vou então descer para dar algumas dicas de como você vai chegar na sua resposta. Então acho que ficou muito claro que é uma dilatação superficial, tá bom? Então você vai começar com ΔA é igual a A0 e igual eu comentei para você, tá? Não quero ser repetitivo, 2 alfas vezes o ΔT. Tá? Então aqui é por aí que você vai fazer a questão. Só que onde é que está o pulo do gato? Onde é que está a complicação? O ΔA você até que ganhou, tá? Em 72 milímetros quadrados. Isso é uma coisa importante, tá? Que talvez dê problema no final. Eu vou até deixar assim, para na hora que a gente voltar nessa fórmula, a gente não se esquecer que as coisas devem ser em milímetros, tá bom? Então ele me passou, isso é um dado importante para a questão. O ΔA é 72 milímetros quadrados. A área inicial da placa eu não tenho. O valor do alfa é o que eu quero, tá? Então você pode colocar o alfa como letra, porque é isso que você vai buscar. E a variação de temperatura de 40 graus Celsius. Aí o que acontece nesse caso? A complicação desse exercício vai ser buscar o valor da área inicial.
E aí que está a questão da ligação com a geometria, porque é isso que eu quis treinar com vocês nessa questão, né? Todas as dilatações de superfície, de volume, no fundo ele mexe com padrões geométricos, ele mexe com a sua famosa geometria. Então aqui não vai ser diferente. Você tem uma equação que ela tá preparada, tá aqui, ó, a gente criou ela, né? Basta eu obter o valor desta área inicialzinha aqui, esse valor desse x, que eu consigo terminar. Se eu descobrir que esse valor do x é 90, é 40, é 52, qualquer número, eu jogo na fórmula e termino. Então a crise existencial aqui, né, a crise econômica, financeira dessa questão, vai ser achar o valor da área inicial. Então vamos voltar aqui para a questão. Eu acho que fica muito claro aqui que esta figura é um retângulo, tá bom? Ou quadrado, mas não, desculpa, é quadrado. Ele não vem ao caso aqui, mas ele falou. Então ficou muito claro que ele está falando de uma placa quadrada. Então aqui eu vou tentar fazer um adendo aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos deixar um asterisco aqui para a gente entender que a partir do momento que a gente tiver esse valor, a gente vai conseguir resolver isso daí. E aí eu vou criar uma caixa de texto aqui do lado para ver se a gente consegue então, né, descobrir o valor dessa área inicial. Então, asterisco aqui, porque aqui eu vou estar calculando então o valor do A0, tá? Vai ser esse detalhezinho aí que a gente vai prosseguir na questão. Como é que a gente vai fazer então para calcular o A0? É aí que está o legal, essa placa é uma placa quadrada, né? É uma placa que tem o valor facilmente encontrado multiplicando as duas dimensões. Tá aí que tá. Eu não sei até que ponto vocês conhecem essa geometria, mas eu acho que o quadrado é fácil de conhecer. A área de um quadrado basta multiplicar o lado vezes lado. Então, no fundo, para eu calcular o valor desse fulaninho aqui, eu vou precisar achar o valor do lado da brincadeira, né? Porque uma vez que eu achar o valor do lado, eu vou fazer lado vezes lado. Deixa eu ver se eu consigo inserir como símbolo para a gente não se confundir. Eu me lembro que tinha um L aqui. Deixa eu ver se eu procuro aqui na matemática, só um pouquinho, eu sei que vai ficar demorado. Senão a gente coloca o L tradicional. Ah, não achei, me desculpe. Então a gente vai colocar o L tradicional, tá? Vai ficar lado vezes lado, lado ao quadrado, que é o padrão que a gente tem da matemática. Só que até aí tudo bem, né? Poxa, professor, que legal, né? Então a gente vai para a geometria, eu sei que se eu ganhar o valor da área, eu tiro raiz quadrada da área, eu tenho o valor do lado e eu consigo prosseguir com a minha conta. Ou, por exemplo, se ele me falasse o lado, ao invés de tirar a raiz, eu elevo isso daqui ao quadrado e eu tenho o valor da área, volto lá e termino fazendo. Só que ele não foi tão assim... bacaninha, vamos assim dizer. Ele não foi uma pessoa legalzinha, ele foi bem safado. Porque em vez dele passar o valor da área e das dimensões da placa, ele fez essa sacanagem com você. Vamos voltar lá para o documento. Ele falou que ele dobrou isso daqui, formou um cilindro e te deu o volume do cilindro, né? Aí que ele sacaneou. Então a gente vai tentar descobrir o valor da área usando os dados do volume. E aí que tá essa geometria. Eu não sei se vocês sabem ou até que ponto vocês aprenderam isso daí. Mas um volume de um cilindro, ele é dado pela área da base vezes a altura. Né? Deixa eu pegar aqui a folha de papel para mostrar para você. A gente faz a curva. Na verdade, muitas figuras você pode fazer a conta do volume através dessa forma. Então você tem esse canudo. Como é que eu calcularia quantos litros ou quantos ml cabem desse canudo dentro de um copo, por exemplo? Isso aqui pode ser um copo. Você pega a área da base dessa figura e multiplica pela altura dela. E aí que está uma coisa que vocês não vão gostar, mas que vai acontecer nessa questão, por isso que aparece o π, né? Que figura que se forma quando a gente fecha um canudo, né? Algo muito parecido com um copo. Isso aqui é um círculo. Então, para fazer o volume desse cilindro, você vai pegar a área da base desse círculo e multiplicar pela altura. E a área da base de um círculo, a área de um círculo é dado por πr ao quadrado. Então aí que tá, peraí, eu vou voltar para o documento, ó, só para você entender. Então aqui ficaria assim, tá? O volume de muitas figuras, incluindo a do cilindro, ela é dada por área da base vezes a altura, isso é muito comum, tá?
E aí o que vai acontecer? A gente sabe que o volume tem 18 litros. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa, tá? A gente está mexendo com milímetro quadrado, centímetro, essas coisas. Então essa unidade de litro a gente não vai usar. Como é que a gente vai fazer a transformação? 18 litros é a mesma coisa que 18.000 ml. Tudo bem? Vamos com calma, mas para vocês entenderem. Eu acho que é muito comum isso, 1 litro, 1.000 ml. Isso é um parâmetro muito tradicional do nosso dia a dia. Então, 18 litros, 18.000 ml. Aí eu não sei se vocês sabem disso, mas na matemática e na física, o ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, tá? Isso daí é uma unidade de volume muito utilizada no mundo afora. Aliás, por incrível que pareça, por curiosidade, só o Brasil e mais uns poucos países no mundo afora que costumam usar o mililitro. A maioria por aí afora costuma usar o centímetro cúbico, tá? Porque é a mesma unidade. Por exemplo, se você for na Argentina e pedir uma latinha de Coca-Cola de 300 ml, ele vai estranhar, ele vai te entregar uma latinha de 300 centímetros cúbicos. É mais comum essa unidade lá. Então aqui eu não quero que vocês percam, 18 litros é a mesma coisa que 18.000 ml, que é a mesma coisa que 18.000 centímetros cúbicos. Tá bom? Isso é importante porque vai ser na unidade de centímetro que a gente vai fazer a coisa aqui. E a gente vai achar a altura desse quadrado, né, o lado desse quadrado em centímetro. Para daí a gente conseguir matar a pau aqui. Porque uma vez que eu tiver o lado desse quadrado, eu faço ele elevado ao quadrado, tenho o valor do A0 e desço na conta facilmente para chegar no valor do meu alfa, tá bom? Então, continuando. O volume é 18.000 centímetros cúbicos. A área da base, aí que eu falei para vocês que está uma chatice, que vocês não vão curtir muito, mas ela é πr, vou colocar maiúscula, né? πr ao quadrado vezes a altura, e aí eu tenho que resolver isso daqui. Sem medo, tá, gente? Eu sei que muitos aí já estão, nossa, professor, que absurdo. Calma, vocês são inteligentes, tá bom? É o que eu falo. Ninguém também fica inteligente fazendo exercício fácil. Por isso que a gente passa esses exercícios mais desafiadores para vocês começarem a pensar. Então, eu montei uma equação e é importante também a gente entender quem a gente está querendo calcular nessa equação. Porque aqui embaixo, né, tem um conjunto de números, um conjunto de letras, que a princípio você fica meio perdido. Professor, quem que eu estou indo atrás? Eu estou indo atrás da altura, tá bom? Porque eu não sei também se dá para perceber aqui no seu cilindro, mas a altura do cilindro é o lado da placa, tá bom? Não importa a temperatura, sempre a altura do cilindro vai ser o lado da placa. Ou seja, né, novamente aqui a folhinha para vocês, isso é o lado da placa e por mais que eu dobre ela e faça a figura que eu quiser, ó, a altura do cilindro continua sendo o lado da minha placa. Tá? Então, se eu tiver a altura desse cilindro, eu faço um vezes o outro e consigo facilmente achar a área que está faltando para você resolver essa questão. Então, é esse caminho aqui que eu estou buscando. E aí, a sacanagem vai ser no πr ao quadrado. Eu já vou no pente, tá? Vocês vão me desculpar, mas a gente vai abrir aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero te dizer. Ele está trabalhando inicialmente com o quê? Com um cilindro. E agora eu vou precisar um pouquinho de visão geométrica de vocês, senão vocês ficam bem perdidos nessa situação. Então, se eu abrir um cilindro, eu formo uma placa. Tudo bem? Eu acho que aí facilmente a maioria consegue ver isso daqui, sem problema nenhum, que o cilindro lá é o nosso querido canudo, né? Eu estou fazendo as retinhas aqui para ver se você consegue mais ou menos entender essa geometria, mas se você abrir o cilindro, você vai acabar formando uma placa. Aí o que eu quero ilustrar nessa abertura do cilindro aqui para vocês? Que se você olhar quem forma a lateral do cilindro, você chega numa curiosidade interessante, né? Porque se você cortar esse pedaço aqui, ó, faz de conta que você vem aqui e dá um corte nesse cilindro e vai abrir ele na folha. Aí você vai ver o formato de um quadrado, de um retângulo, seja lá o que for. Né? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Quem é
este lado de baixo aqui da folha. Esse passo que agora eu acho que é o grande pulo do gato dessa questão, né? Então vou deixar aí um pouquinho no ar, claro que eu vou dar a resposta, mas pense um pouquinho, quanto que vai, ou como é que eu calculo essa parte de baixo aqui da folha, né? Porque essa lateral aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando esse meu mouse, aqui eu botei no lápis, vai ficar tudo torto, mas não estranhe isso, tá bom? Essa lateral aqui da folha é a altura do cilindro, tá bom? É a altura do cilindro. Então, quantos centímetros o cilindro tiver aqui, vai ser quantos centímetros a folha tem. Tudo bem. Então, a minha pergunta que eu estou fazendo é, quem é essa parte aqui de baixo, né? Então, eu vou aqui voltar com o videozinho para você pensar. Isso é bacana, porque se eu pegar de novo a folha e dobrar, o que vai acontecer, né? Agora tem que dobrar certinho aqui, tá? Então tem que ser assim para não ter sobra. Tá aqui o meu cilindro, não é um cilindro, mas tudo bem, tá bom? Faz de conta que seja um cilindro. Na hora que eu abrir isso daqui, olha aqui, ó, o comprimento desse cara aqui, ou seja, quantos centímetros eu andar ao redor desse cara, vai ser exatamente a parte de baixo, que é a base da folha. Então, se aqui, por exemplo, na folha eu tiver 60 centímetros e eu fechar este meu cilindro, desculpa, eu vou fechá-lo assim, ó, para você mais ou menos enxergar, você consegue ver direitinho quantos centímetros tem ao redor dessa brincadeira. E eu acho que isso daqui você lembra da matemática. Eu vou voltar ao vídeo agora. Que este lado aqui, ó, do seu retângulo é exatamente o comprimento que eu ando numa circunferência, que é o valor de 2πr. O clássico 2πr que vocês têm da matemática, tá? Eu não sei se você lembra disso daí. Então, por isso que essa questão mexia muito com geometria, tá? É uma questão que ela tinha um quê de visualização para você conseguir entender como essa questão seria cobrada. Mas esse daí acho que era um detalhe que, se você não prestasse atenção, você não ia conseguir sair nunca dessa questão. Então isso daqui é um dado muito importante que a gente vai usar, tá bom? O lado aqui desse quadrado, que na verdade para a gente é o quadrado, né? Mas que poderia ser um retângulo. A parte inferior desse retângulo que forma o cilindro é exatamente o comprimento da circunferência que fecha ele. Então esse lado é 2πr. Agora a gente já pode voltar para o Word, tá? Vocês vão ver que isso aqui é muito importante para a gente continuar, porque dentro dessa fórmula a gente tem 18.000 é igual ao π, que vale 3, o π é um número para a gente, quanto a isso você não se preocupa, mas a chatice que eu tinha aqui é que eu tinha duas letras, eu tinha o R e o L, que é a altura. E aí você não conseguia continuar essa fórmula, porque você tem uma fórmula tipo que é 18.000 é igual a 3x² vezes y. Não dá para resolver, porque as letras são diferentes, você não pode calcular nem o x e nem o y. Mas esta relação aqui faz uma conexão muito importante. A altura, né? E é a altura, não sei se você percebe, porque como o cara é um quadrado, isso daqui também é o valor de L. Então, a altura do cilindro e a altura do quadrado é dado por 2πr. Então, aqui voltando para a sua solução, essa altura aqui, se você quiser, você pode substituir por 2, né, πr. E eu não sei se você percebeu, mas a gente resolveu uma das partes mais complicadas desse problema. Porque antes eu não conseguia resolver porque eu tinha o raio e a altura. Era como se fosse ter o x e o y dentro da mesma equação. Agora eu não tenho mais, agora eu tenho só raio. Claro, ficaria raio ao cubo, vai dar uma raiz cúbica, mas o número é exato, tem solução. E você consegue descobrir o raio, do raio você acha o lado, do lado você acha a área, e da área você acha o alfa. Tá bom? É uma coisa que abre em guarda-chuva, vamos falar assim. Você acha achou um, já achou outro, achou outro, achou outro, achou outro, acaba resolvendo. É puramente uma questão matemática. Eu acho que para facilitar a conta da gente, eu vou deixar assim e eu vou calcular o valor do raio. Só que tem gente que vai olhar aqui e vai me questionar. Eu sei que vai ter gente que vai pensar assim.
Professor, já que eu não estou precisando do valor do lado, tá precisando do valor do lado. Porque se você olhar para essa equação, você no fundo precisa do valor do lado. Se você souber que o lado é 9, você faz 9 ao quadrado, coloca aqui e termina a conta. Então, na verdade, quem você está precisando para terminar essa conta é o valor do lado. Mas eu vou escolher fazer pelo caminho mais longo. Eu vou escolher o raio, tá? Porque a forma já está mais fácil para vocês entenderem. Porque eu sei que tem muita gente que tem problema com matemática. Então, deixa assim, calcula o valor do raio, só que eu quero chamar a atenção que aí eu não terminei. Se eu calcular o valor do raio, eu vou voltar aqui, vou multiplicar por 2π, vou achar o valor do lado, aí achando o valor do lado, eu calculo a área, que eu calculo ΔA, que eu calculo alfa, e acabo terminando a solução. Tudo bem? Então, eu vou começar calculando o raio. Então, nós vamos fechar o vídeo, agora nós vamos sentar a bucha aí na solução da questão. Então, a gente ficou assim, 18.000 de um lado é igual ao π, que vale 3, tá? Vezes raio ao quadrado, tá? Vamos colocar entre parênteses, porque isso daqui era a área. Não estranhe esse 3, tá bom? Esse 3 é o valor do π, ele deu aqui em cima, só chamando a atenção, ele chama a atenção disso, ó. Na física você usa o π3, se usar o π3 com Orlando arranca a sua cabeça fora. Mas na física, como a gente aproxima tudo, tá bom? Pode usar o valor do π3. Tanto que na física a gente brinca que se a gente quiser estudar o comportamento de um cavalo, aproxima o cavalo para uma esfera e manda ver nas contas, tá bom? Então a gente aproxima tudo na física, tá aí, ó. Lá o π vale 3 e vai fazer a conta. Então aqui também, tá? Ficou 2π vezes R, 2 vezes 3 vezes R. E aí, vamos fazer a conta. Só chamando a atenção de um detalhe, aqui eu deixei 18.000 centímetros cúbicos. Eu botei essa unidade aqui para a gente não se esquecer, tá? Que quando a gente calcular o valor do raio, o raio vai dar em centímetros, tá bom? E aí, lá eu também vou ter que precisar fazer uma transformação lá na área, porque a área vai estar em milímetros quadrados, mas isso daí vai ser uma transformação fácil. Só que não se esqueça, tente que está em centímetro cúbico, a resposta vai dar em centímetro, tá bom? Então vamos descer aqui, eu vou ficar com 18.000, é igual a 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18, tá bom? Estou multiplicando esses três números aqui, cheguei no valor do 18. E raio ao quadrado vezes raio vai dar raio ao cubo. Tá? Não reclama, já tem gente que já está chorando aí já. Não, professor, o senhor desce aí na prova, todo mundo tira 0. Não se preocupe com prova agora, se preocupe em ficar inteligente, tá bom? A gente faz esse tipo de exercício para ficar esperto, para ficar inteligente. Vou precisar de um espacinho a mais aqui. Então, tá lá, 18R ao cubo é igual a 18.000. Eu vou ficar com o raio ao cubo é igual a 18.000 dividido por 18, que é uma conta muito simples de se fazer. Tá? 18.000 dividido por 18 dá 1.000. Tá bom? Muito simples. Você está com 20.000 dividido por 20 dá 1.000. Então, eu fiquei com o raio ao cubo igual a 1.000. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz cúbica disso. Tá bom? Então, como vocês sabem já desde o 9º ano, quando você tem uma letra que está uma potência ali do outro lado, agora vou ter que inserir uma equação para vocês verem. Então vai ficar aqui raio vai ser igual a raiz cúbica, tá? Então vamos colocar aqui para você entender o que eu estou fazendo, de 1.000. Tá ali, bonitinho, tá bom? Então essa parte aqui é uma parte de uma equação, a gente já vai precisar resolver ela bonitinho. Ficou meio aí centralizado, me desculpe, mas eu não quero muito mexer nessa formatação agora para não estragar. Mas ficou assim. Próxima linha, raio, seria a raiz cúbica de 1.000. E a raiz cúbica de 1.000, acho que, nossa, muito fácil de vocês entenderem, seria a raiz cúbica de 10 elevado à terceira, porque 1.000 é 10 elevado à terceira, dá 10, tá bom? Então tá aí. A gente conseguiu prosseguir e a gente encontrou aí o valor do raio da minha geometria, que é a chave para você resolver a questão, né? O raio aí vai estar dando 10 centímetros. Aí não se esqueça que eu avisei vocês, aqui vamos voltar para o pente, aqui para vocês verem, né? Que uma vez que eu encontrasse o raio, eu ia achar o lado. Então eu vou fazer aqui até no próprio pente aqui para vocês visualizarem. Então agora, peraí que eu estou com o meu símbolo aqui, eu quero fazer o valor do π para vocês. Não, desculpa, o π a gente já vai substituir por 3. Então eu já vou resolver direto, que acho que vocês já entendem direitinho como a gente vai resolver essa sacada. Então a gente vai ficar aqui, o lado é igual a 2 vezes o π, que vale 3, vezes o raio, que vale 10 centímetros.
e a gente mata a questão. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, 60 centímetros. E aí eu já vou chamar a atenção aqui, olha aqui de novo, tá? Que eu já tinha chamado a atenção desse problema que eu ia ter que resolver aqui. Tá, olha, o delta A estava em milímetro quadrado, então por que não já vamos se adiantar e fazer essa transformação agora, tá? 60 centímetros é a mesma coisa que 600 milímetros. Tá aí, né? Isso daqui foi basicamente a chave para resolver o problema. Eu ter descoberto que inicialmente a figura ela tinha um raio, né? Um lado. E como ela era o quadrado, os lados eram iguais, esse lado aqui dela vale 600 milímetros, porque agora eu consigo resolver isso daí. E a descoberta desse lado, no fundo, não envolveu quase nada de física. Tá bom? A física da questão ela ficou ali no delta A. Tá? Aqui nessa primeira equaçãozinha aqui, ó. Aqui ficou a física. Daqui para frente, dali para a direita, foi pura matemática. Então também é para mostrar que a gente consegue, dentro desse tema da dilatação, criar questões interdisciplinares. Que você faria um baita de uma questão complexa, tá? Não é simples, de matemática, você ganhava o volume, mexia com a área, visualizava quem era a base do quadrado, que seria 2πr, e encontraria o valor do lado da figura. Mas ali foi mais a parte do orlando, que a gente precisou, claro, porque a gente está mexendo com dimensões de sólidos, para descobrir o valor desse cara. E a gente descobriu que o valor do lado da figura era 600 milímetros. Então agora voltando ao documento, a área vai ser 600 elevado ao quadrado, então a gente soca a bucha aqui, porque agora acho que a gente consegue, né, matar a pau essa questão. Então 600 elevado ao quadrado, aí a gente continua e vai até o fim, tá bom? Então mais ou menos dando mais uma luz aqui para vocês, ficaria 72 é igual a 600 vezes 600, tá fácil, ó. 6 ao quadrado, 36. 0 ao quadrado é 0000, tá bom? Isso tudo vezes 2 alfa, tá? Então vamos copiar o alfa aqui, esses 2 alfas, vezes 40. Tá ali tudo bonitinho para você continuar com a questão dali para baixo. Então agora basta multiplicar aqueles 3 valores que estão ali. Então você vai fazer 36 vezes 2, 72, vezes 4, 288, tá bom? Estou multiplicando só os números. 36 vezes 2, 72, e 72 vezes 4, 288. Aí não se esqueça dos cílios aqui que você deixou para trás. Então a gente deixou 4 zeros aqui, mais um zero ali, então a gente deixou 1, 2, 3, 4, 5 zeros para trás. Vezes o valor do alfa, que é o que você está querendo calcular. Tudo bem? Então, basta fazer, né? Se não gostou da minha solução, pega a calculadora aí, multiplica 360 mil vezes 2 vezes 40, você vai ter o valorzinho de 28 milhões e 800 mil. E aí, então, na próxima linha, você tem o alfa é igual a 72, desculpa, é alfa, lá corrigiu, peraí, vamos lá, 72 dividido por 28 milhões e 800 mil, e você acaba chegando na sua solução, tá bom? Se você pegar uma calculadora e fizer 72 dividido por 288, você já vai ver que dá 0,25, né? Se você dividir só os números, dá 0,25. E aí você conta que tem 5 zeros aqui, e aí ao subir dá 10 elevado a menos 5. Se não, você divide normal, tá? Tem muita gente que eu sei que não tem muita confiança na sua notação científica, né? E isso é uma coisa que a gente vai trabalhar demais quando a gente voltar, porque você não pode, no segundo ano, estar tão assustado com notação científica. Então você vai ver que vai dar 0,0025. E aí é claro que então aí no final você, pelo amor de Deus, conte as casas, né? Então você vai ter vamos voltar a vírgula aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse cara vai virar 2,5 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. E aí você tem a sua resposta, que eu nem sei qual que é lá, mas é só procurar na alternativa e assinalar isso daí, tá bom? Então é isso aí. É um exercício bem mais completo
e complexo, mexe muito com matemática. Não vou pedir um exercício desse em prova, eu acho que ele sai um pouquinho do aspecto do nível de dificuldade de uma prova, mas mesmo assim é importante você tentar entender, né? Que acho que esse daí ele desafia um pouco a sua inteligência a crescer. Não é Covid, pelo amor de Deus, eu engasguei aqui. Acho que desafia você um pouco a crescer, a visualizar um pouquinho como a matemática ela vai caminhar junto com essas dimensões da física aí, tá bom? Desculpa pelo tempo que a gente demorou, mas eu queria explicar muito bem a solução dessa questão. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, só mandem de novo aí qualquer e-mail pra gente que a gente atende vocês. Um abraço.